Oi, turma, tudo bem? Como vocês estão? Então, fiquei de gravar o vídeo para vocês para fazer uma revisão, né, dos conteúdos que eu passei para vocês. Então, esse bimestre eu passei sobre arte cinética, né, e passei também sobre arte contemporânea. A arte cinética é como se ela também é chamada de cinetismo e é uma arte que é voltada para a questão do movimento. Então, pode ser um movimento por ilusão de ótica, ou pode ser também um movimento real, no sentido literal mesmo, a obra se movimentar, ou fazer o espectador, quem está olhando, ter a ilusão que ela está se movimentando, tá? A arte cinética, ela é um dos movimentos que também está dentro da arte contemporânea, tá? A arte contemporânea é como se fosse um grupo grande e que ao mesmo tempo tem subgrupos dentro dela, como se fosse tipo subtítulos, tá? Então, a arte contemporânea, ela engloba vários outros movimentos, tá? Ela surgiu a partir depois da Segunda Guerra Mundial, e depois que teve essa questão o mundo estava passando por novas transformações, né? Então tinha acontecido a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto e tudo aquilo. Então os artistas, eles viram a necessidade de começar a ter um tipo de arte mais livre, que os artistas pudessem se libertar dos padrões, né? E fizessem tipo de artes diferentes, tá? É como se eles tivessem descobrido um novo sentido, tá? Então, o que é importante vocês entenderem em relação à arte contemporânea? Eu vou citar uma parte aqui de um texto que eu vi na internet e que eu achei bem relevante para vocês, tá? Então, descobriu-se um novo sentido. Não é o talento ou a técnica que faz a arte, mas o conceito, o significado atribuído à semiótica, à surpresa e o inusitado. A ideia vale mais que a obra. Os críticos escolhem o que presta, vamos assim dizer, e a legenda define o gosto do público. A arte se transforma em conceito. Então, o que acontece? Vai ter muitas obras de arte que vai ser estranha, que vocês vão olhar e vão questionar, tipo, será que isso é arte? Nossa, que coisa mais sem noção. E tem coisas que vocês vão achar legal e tem coisas que não. A arte contemporânea, ela veio como se fosse para chocar o público mesmo, sabe? Para mostrar o que se passa dentro da cabeça dos artistas. Veio para fazer as pessoas refletirem sobre o que realmente é arte. Ela é uma arte que ela não é decorativa, tá? Aliás, esqueci de dizer que a arte contemporânea é o que tá agora no nosso século agora, tá? Do século XXI. Então, ela é depois da Segunda Guerra Mundial até os dias atuais, tá? Então, o que acontece? Não é porque tem artistas que fazem obras contemporâneas que um artista não pode fazer obras igual Van Gogh fazia, igual Picasso fazia. Hoje em dia é uma coisa livre, os artistas podem escolher um estilo antigo, se ele quiser, e fazer as obras que eles quiserem. E pode, ao mesmo tempo, fazer tipos de obras que se encaixem dentro da arte contemporânea, tá? Outra coisa que eu ia dizer, ela é um tipo de arte que vai chocar o público, né? Que vai levar as pessoas a refletirem sobre algum conceito. Às vezes conceitos políticos, às vezes conceitos culturais, pessoais ou sociais, tá? É no sentido de a arte adquirir uma nova função. Então, tem alguns movimentos artísticos que o que importa para o artista é o conceito, a ideia que ele teve. Por exemplo, eu vou ter uma ideia de fazer tal coisa. Então, às vezes, não importa o objeto final, tipo a obra lá em si, importa a ideia que ele teve lá, o que ele quis mostrar, tá? Então, vamos lá, bora lá. Então, aqui tem alguns movimentos artísticos, tá? Eu coloquei os que eu achei que fossem mais relevantes, mas tem vários, tá? Então a gente tem a pop art, tem o minimalismo, a arte conceitual, arte por verá, tem hiperrealismo, a gente tem land art, né? Street art, body art, tem performance na arte e tem instalação artística. Ó, então aqui a gente tem dois exemplos de op art. A op art é um movimento que está dentro da arte contemporânea. Só que ao mesmo tempo, ele dá essa ilusão de ótica, né? Ilusão de movimento. Então, se vocês olharem, por exemplo, para qualquer uma dessas imagens, vocês vão ter a ilusão que ele está se movimentando, tá?
É como se ele te desse uma ideia como se ele estivesse se mexendo mesmo. Então, ao mesmo tempo, ele se encaixa em arte cinética, porque a arte, só que aqui é em 2D, tá? Por quê? Aqui é como se fosse tipo no papel e ali tá o desenho, tá? Então ele é em 2D. Agora a gente tem arte cinética que não é só assim no papel ou na tela, tá? Dá essa ilusão de movimento parado, porque ó, tecnicamente o espectador tá olhando parado e aí ele tem a ilusão que a tela tá se movimentando. Mas a arte cinética também tem os móveis. E tem também aquele vídeo que eu passei para vocês sobre a pira olímpica, que foi feito na época da Olimpíadas do Brasil. Teve as Olimpíadas, né? Foi feita no Brasil, se não me engano, foi em 2016. E aí eles fizeram, o artista fez uma obra cinética, que ela ficava se mexendo. Lá era em 3D. Então, o que que acontece? Na arte cinética, eles às vezes usam a ilusão de ótica, mas usam também móveis, que daí, às vezes o vento, às vezes o motorzinho, às vezes a água faz que esse objeto se mexa, tipo, utilizando o movimento mesmo, se movimentando literalmente. Então aqui a gente tem um exemplo de um mobile, tá? É de 1932 e é de Alexander Calder. Então, o que que acontece? Quem foi que nomeou esse objeto como mobile foi o francês Marcel Duchamp. Eu coloquei aqui embaixo para vocês, tá? Então, geralmente, os móveis, eles são feitos em formas geométricas. Igual vocês conseguem perceber aqui que tem algumas esferas, que tem algumas formas que é como se fossem triângulos, tá? Do outro lado aqui, a gente tem a roda de bicicleta, que é de Marcel Duchamp, tá? Foi criada em 1913. Ela é uma arte conceitual, só que ao mesmo tempo ela dá uma ideia de movimento também, né? Então, aqui ela se encaixa um pouco em arte cinética. É como se o Marcel Duchamp tivesse sido como se fosse o precursor desse tipo de obra. Ao mesmo tempo, o Marcel, ele foi uma pessoa que revolucionou a arte por causa de uma obra que ele apresentou lá, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, que é a fonte, tá? Aqui a gente tem um primeiro movimento que eu coloquei lá para vocês, que é o minimalismo. O minimalismo, ele utiliza um mínimo de coisas possíveis, tá? Geralmente é utilizado formas geométricas também, igual vocês conseguem perceber aqui que são quadrados, tá dando a ilusão de um pouco de movimento, mas não chega a ser op art, tá? Às vezes são coloridas, às vezes são preto e branco. E o minimalismo, ele não está presente só na arte em relação à pintura, tá em relação à escultura também, e também é utilizado na publicidade, tá? Então aqui a gente consegue perceber que tem coisas bem coloridas, e ao mesmo tempo o artista quer usar o mínimo do mínimo mesmo, tá? Então ele vai usar ou pouca tinta, ou só um tipo de cor, ou então uma mesma forma geométrica, é como se tivesse a ideia de ser mínimo mesmo, tá? Então aqui no próximo slide vocês conseguem perceber que tem alguns símbolos que eu coloquei, por exemplo, esse do Corinthians, ó, que tá ao lado de esquerdo aqui, mas aqui tem dois símbolos, o símbolo do Corinthians e do lado tá como se fosse o símbolo dele, mas sem tanto detalhe. Ao mesmo tempo, a gente só de olhar, a gente consegue perceber que objeto que é, ao que faz referência, por exemplo. Então, aqui, isso daqui é usado também na publicidade, nos filmes, tá? E também até no design de interiores, às vezes em casa, as pessoas querem fazer uma coisa mais simples, uma coisa mais minimalista, tá? Então, bora lá. Aqui tem outros exemplos, ó. Aqui a gente tem a land art, tá? O land art. Então, o que acontece na land art? Os artistas, o conceito desse movimento é utilizar coisas da natureza, tentar utilizar um mínimo possível de coisas que não seja da natureza, tá? Então a gente vai ver algumas mandalas, alguns círculos, alguns desenhos feitos com material da natureza mesmo, igual que tem essa espiral feita com pedra, o coração aqui feito com pedra, sabe aquelas esculturas que os artistas fazem na areia? Às vezes em algumas cidades praianas do Brasil, é um tipo de land art também, porque ali ele utiliza só a areia, a água do mar e faz aquelas obras, aqueles castelos, aquelas esculturas. E aqui, então aqui vocês conseguem perceber que tem vários exemplos de land art. Eles usam folhas, eles usam pedra. Então, nesse outro exemplo aqui, nesse outro slide, a gente percebe que tem outras espirais também feitas com pedras,
com folhas, tem mandalas aqui feita com pedras, tá? Com folhas, quer dizer. E aqui tem uma outra espiral, como se fosse uma mandala feita com terra, tá? Com areia. Aqui tem como se fosse tipo uma escultura mesmo, feita com galhos. E ali tem outras espirais ao redor das árvores, quando enroscando. Vocês me perdoem, por favor, porque faz tempo que eu não gravo o vídeo. Ó, essas duas obras que estão aqui faz parte da arte conceitual, tá? Então, eu já vi, tá? Essa obra aqui, à esquerda, se chama Merda de Artista, é de Piero Mazzoni, tá? Ela é literalmente as fezes desse artista. O que que ele fez? Ele embalou, assim, 90 latinhas, todas elas estão enumeradas, tá? De 1 a 90, e dentro dela ele colocou as fezes dele. Só que vale falar que hoje tem várias informações sobre isso na internet, tá? Só que tem gente que fala que, na verdade, não era fezes, porque teve das pessoas, né, que teve um comprador, porque elas foram leiloadas, tá? E elas são caras, aliás. Teve um dos compradores que abriu a lata e viu que não era fezes, tinha algodão e um outro objeto lá que simulava fezes, mas não era. E tem outras informações na internet que diz que até hoje ninguém sabe o que que é. E ao mesmo tempo tem informações dizendo que as latinhas, algumas explodiram por causa dos gases que tinham ali dentro. E pelo fato delas serem de metal, então pode ter corroído. Mas ao mesmo tempo não dá para saber qual que é a informação certa. Mas voltando à questão da arte, tá? O que que esse artista fez? Ele colocou, né, as fezes, até então, né, as fezes dele dentro da latinha e levou para o museu para ser leiloada. Só que as pessoas ficaram surpresas com o nome, né, chamado Merda de Artista, mas não imaginava que era isso, tá? Só que ao mesmo tempo, o que que ele quis? É como se ele quisesse mostrar um tipo de arte nova, mas ao mesmo tempo chocar a sociedade em si, começar a fazer as pessoas refletirem sobre o que verdade é arte, o que pode ser arte hoje em dia, tá? É como se ele estivesse fazendo uma crítica à arte em si, tá? E a questão de, por ser uma coisa nova, ele já foi leiloado, as pessoas queriam comprar, né? Na verdade, quem tinha muito dinheiro, né? Queria comprar e muitas compraram mesmo porque acharam que era inovador. Tem críticos que falam que não é legal abrir a latinha porque daí vai acabar com toda aquela surpresa, né? E aí a obra vai deixar de valer tanto, tá? É o que eu disse, o que importa aqui na arte conceitual é o conceito e a ideia do artista. Independente se a obra vai ser legal ou não, se o público vai gostar ou não, o artista não tá nem aí, ele só quer expor lá a ideia dele. Do outro lado, a gente tem a primeira obra considerada conceitual, de Marcel Duchamp. Lembra dele que eu falei lá nos slides anteriores? Essa obra, na verdade, os meninos devem conhecer porque, na verdade, é um mictório do banheiro masculino. Então, o que que esse artista fez? Ele pegou um mictório, virou ele de ponta cabeça, escreveu R. Muti aqui, ó, tá escrito ó, embaixo, 1917, e intitulou essa obra como A Fonte, o nome é A Fonte, tá? Só que, quando ele quis expor isso aí, foi um choque na época também, porque, na verdade, é um objeto pronto, o mictório já existe e é para outra função, ele só foi lá, pegou, virou de ponta cabeça e intitulou que ia se chamar A Fonte, tá? Qual que foi a ideia do Marcel? Ele queria mostrar que a obra fazia as pessoas questionarem também o que de verdade é a arte, o que pode ser considerado arte. É, e tem uma questão também, não é qualquer objeto que você vai pegar lá e falar, isso aqui é arte. Porque ao mesmo tempo ele quer fazer as pessoas questionarem no sentido, tudo é arte, mas ao mesmo tempo nem tudo é arte, tá? Então, isso aqui se chama, é um tipo de, eu acho que eu passei para vocês um textinho que estava escrito sobre arte conceitual e lá estava escrito um termo head-made. Então, esse termo se chama, a tradução é como se fosse objeto pronto, tá? Produto pronto. Então, é você pegar uma coisa do seu cotidiano e transformar em arte. Por isso que ele quis, era como se fosse para fazer as pessoas movimentarem o pensamento mesmo, né?
quem é que pode julgar o que é arte hoje em dia? Arte é legal? Esse tipo de arte pode ser considerado arte mesmo ou não? É como se fosse no sentido de revolucionar mesmo. Isso aqui também é uma arte conceitual. E o que o artista fez? Ele pegou as garrafas. Isso aqui foi feito na época da ditadura, tá? Militar, que foi, se não me engano, em 1960, por aí. A ditadura militar, o que aconteceu? Os militares tomaram o governo e ficaram governando. Então, resumindo, nessa época da ditadura, o público, o povo, não tinha liberdade de expressão, eles não podiam falar o que eles estavam sentindo. Os artistas, eu falo os músicos, tá? Eles faziam músicas com analogias para fazer, para contar o que estava acontecendo no Brasil para as pessoas, porque nessa época o nosso maior, assim, vamos dizer assim, ícone de levar as informações para o público era o rádio, porque todo mundo ouvia rádio. E aí, as músicas dos artistas, principalmente os artistas da MPB, Gilberto Gil, esqueci o nome, Raul Seixas, eles faziam músicas que criticavam mesmo a ditadura, tá? Nessa época, muitos artistas foram perseguidos, tá? Quem era contra o governo e queria lá fazer. Tinha aquela questão das, como eu posso dizer, manifestações também. Então, quem ia contra o governo, às vezes apanhava, era preso, era perseguido, né? Tinha às vezes que ser exilado, era exilado ou fugia para outro país, e teve muitas mortes também nesse período, tá? Esse artista fez, o nome dele é Cido Meirelles, ele fez essas obras, se chama Inserção em Circuitos Ideológicos, ele fez uma série de obras dentro desses circuitos ideológicos. Então aqui é o projeto Coca-Cola. Como ele queria mostrar a ideia dele, que era fazer as pessoas se levantarem contra a ditadura, o modo mais fácil que ele achou foi pegar essas garrafas retornáveis. Então, essas garrafas de Coca-Cola eram retornáveis. Então, ele pegou as garrafas vazias, aí ele adesivou elas, igual vocês estão vendo aqui no lado direito, ó, e colocou informações de como fazer coquetel Molotov, que é aquele tipo de... é como se fosse uma bomba caseira que você joga e quando ela cai, ela explode, ela pega fogo, tá? Então, ao mesmo tempo, ele queria que as pessoas começasse a refletir sobre a ditadura, tá? E que as pessoas fossem à rua manifestar, ou não só manifestar, mas passassem a criticar o que estava acontecendo, tá? Então aqui ele usou, de certa forma foi uma ideia original, porque ele adesivava essas garrafas, elas vazias, e retornava para a fábrica, lá fazer a enchida de líquido da Coca-Cola. Então o que importa aqui era a ideia do artista, o conceito que ele quis, tá? É considerado uma obra de arte também, tá? E o que importa aqui é o que ele queria fazer, que era que essas garrafas chegassem às pessoas. Tem outras obras do Cídio que é muito legal também. Se vocês tiverem curiosidade, procura para vocês saberem sobre a história. Então vamos lá. Aqui a arte poverá significa arte pobre, tá? Então é utilizar objetos, né? Materiais que sejam de recicláveis, tá? Arte Poverá, ela tem aquela preocupação de usar de reciclar as coisas no sentido de fazer tipo de preservar o meio ambiente, tá? Agora vamos, tá? Então bora lá. O que é body art? É aquelas pinturas que eu mostrei no slide anterior, essas, e tem outras coisas também. Tem aqui, por exemplo, vocês conseguem perceber que tem uma zebrinha aqui embaixo, pintada na mão da pessoa, embaixo tem um cisne no corpo da mulher. E do outro lado, eu coloquei uma imagem de um artista chamado Yves Klein. O que Yves fez? Ele gostava de usar a cor azul, tá? Ele até criou uma cor que ele patenteou como dele, tá? Que é o International Blue. Aqui, o Yves pintou o corpo das mulheres com azul e, ao mesmo tempo, ele fez com que elas fossem na parede e carimbassem, encostassem na parede. Dessa forma, carimbando, ó, o corpo dela. Igual vocês conseguem perceber aqui. Parece até uns cromossomos embaixo, né, ó. Nessa imagem embaixo aqui. A ideia dele, né, como eu disse, vocês têm que pensar que a arte contemporânea em si é como se quase todas as obras da arte contemporânea fosse, de certa forma, uma arte conceitual, tá? Que o importa é a ideia que o artista quis fazer ali. Então, aqui, ele pegou, então, o que acontece? Por que é chamado de body art? Pelo sentido dele ter pintado o corpo da moça, né? Das moças, e ter utilizado o corpo dela como suporte, como pincel. O suporte da body art é o corpo. Numa arte tradicional, por exemplo, uma pintura, por exemplo, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci.
O suporte daquela pintura é a tela, é o quadro, tá? É onde o artista deposita a arte, tá? Aqui, o suporte dele é o corpo. Nessa outra imagem, a gente tem mais dois exemplos de body art, que é a escarificação, aqui ao lado direito, ó, vocês conseguem perceber que tem como se fosse uma tatuagem, né? Aqui, eu acho que é um símbolo budista. E aqui tem eu coloquei a definição do que é escarificação. E aqui embaixo tem um rapaz simulando como se fosse, o corpo dele tá todo transformado, como se fosse um largato. A body art é pintura corporal e também essas tatuagens que as pessoas fazem é chamado de body art também. E as escarificações são como se fossem cicatrizes, machucados que a pessoa faz. Por exemplo, a pessoa não quer tatuar o corpo, em vez de tatuar algum símbolo, ela vai lá e faz essa escarificação. Esse outro lado, consegue perceber que é uma pessoa e ela tá com vários pincers sobre o corpo. Então, essa questão do piercing também é chamada de body art. É importante lembrar que a body art não é, por exemplo, qualquer pessoa vai lá e faz uma tatuagem. Não quer dizer que o tatuador é um artista, tá? Porque tem uma diferença em relação a isso. Tem diferença entre uma arte que você expõe no museu e tal, e tem diferença a pessoa que trabalha com aquilo. Por exemplo, o tatuador, ele vive de fazer as tatuagens dele. Tem uma questão ali, vamos dizer assim, tem uma questão publicitária ali, uma questão de trabalhística mesmo. Instalações, a gente tem um outro nome que chama intervenção artística. As duas são diferentes, tá? Mas é como se a instalação estivesse dentro da intervenção. Só que tem uma diferença, tá? A instalação artística, ela utiliza o espaço, tá? Ela utiliza o espaço, eu falo tipo um espaço grande, uma grande sala, ou às vezes a instalação ela pode ser feita tanto dentro de uma sala, de um ambiente fechado, de um museu, como pode ser feita na rua, tá? Então aqui, vocês estão vendo essas, simulando aqui garrafa PETs, tá? Se chama PETs, essa obra, é do Eduardo Stur, ele é brasileiro. Então o que ele fez? Ele fez várias garrafas PETs, tá? Elas são feitas embaixo delas, tem garrafas, embaixo eu falo assim, que tem umas aqui, vocês percebem à esquerda, essa que tá vermelha, ela tá, embaixo delas tem garrafas PETs, ela tá dentro do rio, tá? Mas o formato em cima é um outro material que ele fez, como se fosse balões, ele inflou, né? Para colocar aqui, elas são grandes, em tamanho maior que o natural, né? Óbvio. Ele fez isso para quê? Ele fez na marginal Tietê, tá? Lá dentro do rio Tietê. Então tem garrafa tanto dentro, tinha, né? Tanto dentro do rio, como aqui na beirada, na marginal. Então quem estava vindo de dia conseguia ver essas garrafas e quem passava à noite também, porque vocês conseguem perceber que elas estão iluminadas, né? Então qual que foi o objetivo do Eduardo Stur? Ele fez essas obras para como uma crítica à questão da poluição do rio Tietê. Então, as instalações não são todas que são voltadas assim para a questão ambiental, tá? Depende do que o artista quis fazer. O artista pode fazer a instalação que ele quiser, tá? Mas o Eduardo Sur, ele tem a característica das obras dele é fazer obras que fazem as pessoas refletirem sobre a vida, sobre as coisas, sobre o mundo, ou que faça as pessoas gostarem de ver alguma coisa lá que ele fez. Sabe quando você tá passando pela rua e você se surpreende com uma coisa nova, com uma coisa diferente? Instalação, tem coisas que tem artistas que fazem instalação para ser isso. Só que o objetivo do público passando ali, ver e gostar, né? Se sentir bem ou se sentir acolhido com aquela obra. No caso do Eduardo Sur, ele sempre faz obras tanto para a questão ambiental, como também na questão de passar uma ideia, tá? Então, bora lá. Esse lado aqui é uma obra de Henk Hofstra, tá? Então, o que que acontece? Aqui estão gemas de ovo, ó, como se fosse um ovo frito, tá? E essas obras foram instaladas em vários lugares do mundo, tá? Tem no Japão e foi instalado, se não me engano, me desculpe se eu estiver errado, eu acho que no Brasil também. Então, o que acontece? Aqui na primeira imagem ao lado esquerdo, vocês conseguem perceber que parece que a gema, ela é grande, assim, em 3D, tá? E o que tá no chão, a parte da clara, ela tá só pintada. Aqui embaixo, no lado esquerdo, onde tem a menininha,
ele tem tipo um tablado, tá? Então tem a gema tá em 3D, ó, inflada, e embaixo é um tablado. Essa obra o artista fez no sentido de fazer uma crítica ao aquecimento global. Sabe aquela frase que a gente fala assim, tá tão calor que dá para fritar um ovo no sol? Outra coisa, eu esqueci de dizer, as obras contemporâneas, elas têm uma característica em comum, não todas assim, mas a maioria, de ser efêmero. Efêmero ou efemeridade quer dizer que é breve, que é passageiro. Então, a maioria das obras, elas são instaladas por um tempo, igual aqui a do ovo, né? E aqui das garrafas PETs, não tem mais. Se passar na Marginal Tietê, elas não vão estar mais lá, porque ele já retirou faz tempo. Então, ela tem um determinado tempo para acontecer e depois ela é retirada. Uma coisa que dá para vocês ter um exemplo de instalação dos anos anteriores, quando estava tendo as culminâncias dos itinerários. A gente ia lá, montava todo o espaço e depois as pessoas, outros alunos vinham visitando. É como se fosse uma instalação artística também. E, em geral, a instalação, o público tem que participar da obra, tá? Ele tem que ter um contato com o público tem que conseguir passar, entrar dentro da obra ou participar. Esse é o objetivo dela, tá? Aqui, essa daqui é chamada de intervenção. É como se fosse uma instalação também, mas é chamada... O que é intervenção? É quando você intervém no ambiente. Por exemplo, imagina na escola todo mundo uniformizado de azul e de repente chega alguém vestido de palhaço. Ele vai causar uma surpresa e uma estranheza nos alunos, porque ao mesmo tempo ele vai estar usando uma roupa que não é normal ali para o ambiente, né? A intervenção ela é no sentido de causar surpresa, estranhamento ou até uma sensação de paz ou de gostar de alguma coisa, tá? Por exemplo, aqui a gente tem um Monumento Mínimo, é o nome dessa obra, é de Nélia Azevedo, é uma intervenção. Ela fez em vários lugares do mundo, tá? Tem duas interpretações sobre essa obra, que em cada lugar ela fez com um objetivo diferente. Tem uma dessas imagens do Monumento Mínimo que eu encontrei que tinha várias imagens ao redor de soldados que tinham ido para a guerra e não tinham voltado, né, com vida, vamos assim dizer. E aí ela fez, ela colocou do lado desses bonequinhos de gelo algumas imagens de soldados no sentido de mostrar a brevidade da vida. A questão, ao mesmo tempo, em outros lugares que ela instalou esses mesmos bonequinhos, ela fez uma crítica também, uma reflexão à questão do aquecimento global, tá? O que acontece? A maioria dessas obras, intervenções, instalações, às vezes o artista não vai estar lá para explicar o que ele quis dizer, tá? Às vezes o artista só vai lá, instala e deixa lá para cada pessoa ter sua própria interpretação, tá? Em relação à arte, não é sempre que todo mundo vai ter a mesma ideia, o mesmo conceito, ou a mesma interpretação sobre uma determinada arte, tá? Qualquer resposta é certa, tá? Aqui a gente tem uma outra instalação, que é uma baleia, tá? Feita num canal, feita com objetos, com plásticos encontrados dentro do oceano, Pacífico e Atlântico, tá? Agora, do lado sul, tá? Aqui ao lado direito. Ele fez esses pés enormes, assim, de tamanho maiores, ó, dá pra perceber. Ele fez para fazer alertar a população sobre uma doença rara que se chama PAF, tá? Ela causa formigamento, dormência, sensibilidade aumentada. Então, ele fez pés embaixo de travesseiros, fez pés aqui como se fossem formigas ou aranhas, né? E fez um pé aqui sobre brasas, para Secretaria de Saúde que pediu para ele fazer essa obra. Então, street art, a tradução é arte da rua, tá? Então, é o tipo de arte que é feito na rua. Então, o que a gente tem? A gente tem grafite, que é o mais fácil vamos dizer assim, que quase todo mundo conhece, né? Tem o stencil, tem cartazes com uma técnica chamada lambi-lambi, tem instalações, que é aquelas que eu expliquei antes, ó. Quando a instalação é feita na rua, ela é um tipo de street art. Então, é como se cada movimento da arte contemporânea tivesse interligado, tá? E sabe aquelas estátuas vivas que a gente vê na televisão? Ou quem já foi em São Paulo deve ter visto nos calçadões lá, estátuas vivas todas pintadas de cinza ou de bronze, e aí elas se mexem. Essas estátuas vivas também é considerado um tipo de street art, tá? Elas são consideradas intervenções também, tá, gente? Porque, de certa forma, ela intervém ali
ela muda vamos dizer assim, o cotidiano da pessoa. Então aqui a gente tem o stencil aqui em cima do lado esquerdo, ó, que foi o Banksy que fez, tá? Esse artista, até hoje ninguém sabe quem é ele, tá? É uma incógnita. Ele não sei se é um pseudônimo, tá? Eu só sei que ninguém sabe quem é o Banksy. Aqui embaixo a gente tem os gêmeos, eles fizeram um grafite, tá? E esses gêmeos, eles são brasileiros, tá? Outra coisa que eu ia falar sobre o stencil aqui, ele é feito como se fosse uma técnica assim, você tem um molde, você coloca assim na parede e você passa o spray ou a tinta, depois você tira o molde e fica lá o elemento vazado lá, isso que é stencil, tá? Desse lado direito a gente tem cartazes, que são pôsteres de rua ou lambe-lambe, tá? Cartazes, pode ser tanto cartaz publicitário, tá? Mas em relação à arte, o que é considerado street art, assim, é no sentido de ser cartazes como se fosse para fazer as pessoas se sentirem bem ou fazer ela refletir sobre algo. O lambe é um tipo de cartaz que você faz, que ele é, pelo que eu sei, é como se fosse tipo uma cola assim mais líquida e você passa na parede assim e coloca o cartaz, tá? Esse painel é do Eduardo Cobra, ele fez na época do Covid, tá? E ó, dessas crianças, elas estão com uma posição de mão ou de um jeito como se estivesse rezando mesmo. O Cobra quisesse fazer uma reflexão em relação ao Covid, no sentido que o Covid veio tanto para as pessoas ricas como pobres, veio tanto para as pessoas cristãs ou não cristãs, veio para todas as etnias, todas as nacionalidades, porque foi uma doença que assolou o mundo, né? Então, bora lá. Então, o grafite, ele também tem essa ideia de fazer, às vezes, só decorar. O artista pode só fazer para decorar um muro, alguma coisa. E tem essa questão também, o artista, se ele quiser, ele pode fazer o grafite no sentido de criticar alguma ação ou de fazer as pessoas refletirem sobre alguma situação. Ou também tem grafiteiros em cidade grande que faz, às vezes, o grafite para criticar o sistema de governo vigente, tá? Depende do que o artista quer. Aqui a gente tem a pop art, tá? Uma arte do povo, tá? Não é que o povo faz a arte, essa arte, tá? Significa que é uma arte voltada para as massas, voltadas para o povo. Então é como se eles quisessem, de certa forma, o artista, ele usa, ele usa elementos do público em geral. Por exemplo, aqui a gente tem ao lado esquerdo um recorte de uma história em quadrinhos que esse rapaz pintou, o Roy, que é uma pintura mesmo, tá? Não foi que ele tirou de uma revista, não. Porque a pop art, às vezes eles utilizavam essa temática da história em quadrinhos, tá? A questão do movimento, a questão das onomatopeias, tá? E do outro lado a gente tem umas imagens da Marilyn Monroe, tá? Que era uma atriz, uma celebridade da época. Essa imagem aqui é do Andy Warhol, tá? O que ele fez? Ele fez várias imagens da Marilyn Monroe e depois aqui do outro lado ele fez ela em preto e branco. Por quê? A pop art, ela utilizava elementos que fosse, vamos dizer assim, figuras de pessoas famosas, de celebridades e também de coisas que era consumida pelas grandes massas, pelo público, tá? Então, por exemplo, aqui essas sopas Campbell. O Andy Warhol, ele fez várias sopas Campbell. Aqui elas estão um do ladinho da outra como se fosse uma pintura, mas não é. Ele fez sopas Campbell grande assim, cada sopa em uma tela e colocou no museu de cima a baixo assim, tá? Essas sopas eram um tipo de sopa que surgiu na época, que era uma novidade, como se fosse, imagina uma coisa que surge assim, tipo uma modinha e todo mundo quer comprar. Então não tinha sopa enlatada antes. Aí alguém teve a ideia lá de fazer sopa enlatada. E aí o povo começou a comprar porque era novidade, porque era legal. E aí ele pintou essas sopas no sentido de fazer uma crítica ao consumismo, tá? Do outro lado, vocês conseguem perceber aquela questão que eu falei das histórias em quadrinhos, né? Esses elementos da história em quadrinhos. Então, vocês conseguem perceber aqui, ó, escrito Boom, Smack, ó, essas coisas, os balãozinhos, essa estética pop aqui, tanto a questão das imagens, ó, pintadas de cores vibrantes, a gente vê o verde, o rosa, a gente vê as onomatopeias, igual eu falei aqui, que é o boom, o pop, tudo isso, tá? Eles utilizavam, às vezes, nas obras, tá? Depois a gente tem aqui, esse é o Romero Brito, ele é brasileiro, só que agora ele se naturalizou nos Estados Unidos, tá?
Então, ele fez a Mona Lisa Cat, tá? Mona Cat. Aqui, ó, é a versão dele, ao lado esquerdo, da Mona Lisa. E tem outros quadros. Esse aqui é I Love Paris. Ele fez também algumas imagens de algumas celebridades, tá? Ele fez um autorretrato do Michael Jackson. Ele fez um autorretrato da Dilma Rousseff, que era a nossa presidenta lá, tá? Então, a pop art utiliza, às vezes, celebridades, pessoas famosas, tá? E no caso do Romero Brito, ele faz um tipo de pop art diferente. Aqui a gente consegue perceber que tem formas geométricas, tem texturas diferentes, ó. Tem bolinha, tem coração, tem linhas, tá? Esse é o tipo de pop art que ele faz, tá? Mas é considerada pop art também, tá? Tem um outro artista, ele é brasileiro, mas eu não lembro o nome dele agora, eu acho é o Lobo. O nome dele é... O nome que ele utiliza é chamado Lobo. E ele faz pop art também. Pessoal, último agora que eu vou falar para vocês, tá? É sobre o hiperrealismo. O hiperrealismo é utilizar a realidade, tá? É fazer obras que sejam o mais próximo e real possível da realidade. Então vocês vão perceber esculturas de pessoas como se fosse em tamanho natural, vocês iam achar que são pessoas mesmo, tá? Mas aqui vocês conseguem perceber ao lado esquerdo que tem aqui um rapaz, né? E lá no cantinho tem uma mulher. Então, o que o Roy Moeck faz? Ele faz essas esculturas em tamanhos maior que o natural, até para não se confundir, né? As pessoas não confundirem com a realidade. E aqui tem um bebezinho, ó, recém-nascido. Nesse outro lado, aqui a gente tem a imagem de um rosto de um senhor, né? E também é em tamanho maior que o natural. E aqui a gente tem ó, um artista fazendo uma escultura. Essas esculturas de hiperrealistas, elas são utilizadas vários tipos de materiais, tá? Às vezes silicone, resina, fibra, para dar essa ilusão de serem pessoas mesmo, tá? O hiperrealismo não é só escultura. A gente tem pintura, igual vocês conseguem perceber aqui ao lado direito, esse rapaz pintando o rosto dessa moça. É uma pintura. E a gente tem também essas duas aqui, ó, nessa imagem, que é do Paul Shanghai, parece que é uma fotografia, mas na verdade também é uma pintura. Tem pintura, tem desenhos, tá? Tem um artista que ele pinta utilizando carvão e fica tão realista possível que parece que é de verdade. Pessoal, o que eu queria passar para vocês era isso mesmo.